Olá, pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos aqui ao nosso canal. O Sexteto novamente está aqui para estar prestando aquele esclarecimento para vocês do que a gente está fazendo, do quanto a gente está correndo atrás para mostrar para vocês que tem projeto de lei bom correndo, que tem políticos bons e que pensam no povo ainda. Então, o nosso objetivo aqui é independente de partido, independente de qualquer posicionamento, a gente quer mostrar as ideias boas. E para vocês, não sei se vocês se recordam, a gente falou muito aqui da questão da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. Principalmente porque nesse momento de pandemia, os aposentados, pensionistas e servidores se tornaram o esteio da família, filhos desempregados, esposa, remédio caro, cesta básica cara, e essa dilação desse prazo te daria um fôlego para respirar. Então, assim, a gente procurou vários projetos, e como eu mencionei aqui, vocês viram, teve um projeto que nos chamou a atenção, que foi o projeto do deputado Pompeu de Matos. Então, foi um projeto que a gente gostou muito. Eu li para vocês aqui artigo por artigo, foram milhares de comentários. Ele entrou em contato, ele ouviu a nossa voz. Isso é muito importante para demonstrar para vocês o quanto a rede social tem esse poder de trazer a voz do povo até os representantes do povo. Então, ele ouviu e está aqui com a gente hoje. É uma grata surpresa. Então, eu queria que ele explicasse para vocês a origem, o porquê ele viu essa necessidade e da onde surgiu essa ideia de estar suspendendo as parcelas e estar ouvindo esse anseio de vocês. Deputado, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Meu abraço para ti, Sandro, para todos que estão aí conosco nesse bate-papo aqui, o Felipe, o Milton e o João, aliás, que é gaúcho, como eu, piochado também. Primeiro, dizer que é uma satisfação podermos fazer este bate-papo, porque isso permite que a gente interaja com as pessoas e, assim como eu ouvi, eu também posso ser ouvido. E nesse diálogo que a gente acaba fazendo, eu posso aprender um pouco mais, transmitir um pouco do que sei e a gente junta as forças para um propósito comum, que é a proteção aí dos nossos aposentados, enfim, dos trabalhadores, dos servidores, dos pensionistas, daqueles que naturalmente têm esse benefício que é o consignado. Bom, você pratica que logo que começou a pandemia, bem no início eu apresentei esse projeto, porque eu senti que neste contexto, e olha, a minha experiência conta um pouco, eu me lembro quando era moço, que tinha uma figura do filho único, que ao ir para o quartel, ou ser chamado para o quartel, ele alegava uma condição de ser arrimo de família, de que ele era o único filho na família que precisava cuidar do pai e da mãe, então ele estava livre de ir para o quartel. E aí suspendiam o ingresso dele no quartel e ele se protegia. Bom, agora, nessa pandemia, o que eu me apercebi? De que em muitas casas nesse país, em milhares delas, ou até, quem sabe, em milhões dessas casas, o único a ter um saláriozinho garantido no final do mês, quem é? O aposentado, o pensionista. E ele passou a ser, então, uma espécie de arrimo de família, ou quem arruma a família, para botar o pão na mesa, para comprar alimento, para comprar remédio, para dar o suporte. Porque o resto da família, dizer, ou está desempregada, ou tinha um serviço autônomo que se foi, ou seja, a renda da família desapareceu, e esse aposentado, esse pensionista, segura as pontas da casa. E, na hora de receber o seu salário, por conta dos consignados que ele tem, o banco fica com uma parcela, e uma parcela bem importante. Eu compreendo o papel dos bancos, aliás, eu tenho recebido muita pressão dos bancos, dos banqueiros por conta desse projeto, mas para mim não há nenhum problema. Eu tenho convicção naquilo que faço, naquilo que digo, e a minha convicção é tanta, tal e tamanha, que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Eu acredito no que faço. E eu acredito que nessa hora, o aposentado, o pensionista, o servidor, precisa ser amparado. E o que é esse amparo? É ele receber o seu salário por inteiro. Não é negar a conta para o banco, para as financeiras, não. Se trata de passar calote. Se trata de tomar um fôlego. Aliás, essa doença, ela acabou atingindo a questão da saúde exatamente no fôlego da pessoa.
A pessoa, quando é atingida pela doença, perde o fôlego. E o efeito colateral é a questão financeira. Falta fôlego financeiro também. Então, eu não posso dar o fôlego da saúde para as pessoas, mas eu posso ajudar a dar um fôlego financeiro. Como é que eu faço isso? Exatamente criando uma lei que permita que o aposentado, o pensionista, enfim, quem deve consignado, tenha suspenso esse pagamento por um determinado tempo, cujas prestações vão para o final do contrato, e lá no final do contrato ele vai pagar, não é calote, é adiamento. Os bancos precisam desse dinheiro, eu sei, eles são credores, mas os bancos tiveram ano passado uma lucratividade, todos os bancos, é verdade, de 100 e tantos bilhões de reais. Os bancos têm fôlego para esperar. Eles podem esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o banco pode esperar. Agora, quem não pode esperar é quem tem fome, precisa botar a comida na mesa, esse que precisa, esse oxigênio financeiro, ele não pode esperar. Então, daí a nossa luta, daí a razão de ser do projeto, e agora nós precisamos trabalhar ele com responsabilidade, com seriedade, com o que eu estou vendo, já posso contar aí com a inteligência, com a expertise, com a disposição, com a inserção de vocês que já vem trabalhando o tema, e eu recebo um auxílio no sentido de fazer a pressão no Congresso, na Câmara dos Deputados, para que esse tema vá à votação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos bater em cima para que a gente possa colocar esse tema em votação, que é bem importante para todos nós. Perfeito, perfeito. Gostei muito das palavras. Felipe, considerações? Opa, deputado, então, eu vi que o senhor falou, né, sobre o PL 2017, né, que é o aumento, nós apelidamos ela a mais dos 5%. Né? E foi uma luta muito grande, né, para chegar até aqui, para poder incluir. E eu vi que o senhor até então era contra e tudo mais. Conversando, fizemos um bate-bola aqui, o senhor já sabe, né? Mas queria que o senhor explicasse também qual foi esse entendimento que o senhor teve depois que o Sandro até conversou com o senhor. Eu também tenho várias postagens falando sobre isso, que não é tirar 5% do aposentado, é tentar tirar ele de uma taxa de juros maior, que se ele não pegar o consignado, ele vai acabar pegando na outra empresa mais 30% da renda dele. Né? É a realidade que eu sei que eu vivo aqui na ponta. A gente vive lutando para poder liberar algo a mais para o cliente, para ele ir lá e quitar e trazer o dinheiro dele de volta. Né? Deputado, assim, não sei se o senhor sabe, é até um pouquinho mais grave, tá? Que às vezes ele já tem 30% de empréstimo dele do cartão, ele consegue mais 30% numa empresa e, pasme, ele ainda consegue em outra empresa mais 30%. Na verdade, ele está pegando 90% da renda dele e usando para empréstimo. E vem em conta também que o senhor vem falando, outra pergunta, assim, o senhor conseguindo essa suspensão, né, essa prorrogação, não é, como bem que o senhor falou, não é um calote no banco. Isso, o senhor conseguindo, o senhor acha que o banco ainda vai querer liberar esse crédito para esse cliente, né? Você acha que ainda liberando os dois, um não vai de contra o outro? Qual a sua opinião sobre isso, pela sua experiência, na verdade? Veja bem, Felipe, diz que o diabo não é diabo só porque é inteligente, mas também porque tem tempo, né? Então o tempo conta. Eu já tenho vários mandatos na Câmara dos Deputados, eu estou no 5º mandato. Então vou para fechar 20 anos de mandato na Câmara dos Deputados. E eu tenho uma outra condição, eu sou bancário, não sou banqueiro, né? Mas eu sou funcionário do Banco do Brasil desde os 14 anos, então uma vida inteira eu fiz uma carreira bem interessante dentro do Banco do Brasil. Então conheço o sistema bancário por dentro, porque lá estive por muitos anos, e conheço por fora, para o cotidiano, e na minha missão parlamentar eu também, digamos assim, atuo muito intensamente nessa questão do sistema bancário no país. Por isso que eu entendo e sei que os bancos têm muita lucratividade, têm rentabilidade, enfim, tem gordura para gastar. A gente sabe que o banco corre risco, mas a gente sabe que o consignado é onde tem menos risco, por isso que o juro é menor também. No começo, o famoso 5%, que nós acabamos votando junto, eu tinha uma certa preocupação no sentido de ampliar o endividamento do aposentado, ampliar o endividamento do pensionista, enfim, dos trabalhadores, dos servidores. Essa é a minha primeira preocupação. Só que aí a gente olha o cenário, uma coisa é o virtual, o imaginário, outra coisa é o real. Então, na prática, o que acontece?
as pessoas têm uma margem consignável, como a gente diz, de 30%, ela vai e gasta essa margem consignável, 30%, com a garantia do salário. O salário é vinculado, é descontado, então, na fonte, praticamente. O banco tem inadimplência zero, praticamente. Aí o trabalhador, o aposentado, o pensionista, precisa de mais dinheiro. Ele não pode pegar no banco, porque ali no banco já está no limite. O que ele faz? Ele vai numa empresa, ele vai, desculpa eu dizer, às vezes até no agiota. E aí, ao invés de ele pegar no 1,8% ao mês, ele vai pegar 5% ao mês. E aí, exatamente, ele precisa desse dinheiro, está enforcado. Então, ao final e ao cabo, o importante é que esse 5% veio para desafogar. Ele vai até pegar um dinheiro mais barato, até para cobrir uma dívida de um dinheiro mais caro. Então, é um fôlego para o aposentado, para o pensionista. Eu compreendi assim, ao final, eu encaminhei junto e me posicionei dessa maneira no final. Agora, em relação a essa preocupação que tu tens, o que alguns podem ter, bom, nós temos duas questões aí. Se a gente prorroga o pagamento dessas prestações aí, agora na pandemia, aí o banco vai ficar marcando o cidadão. Não. Na minha compreensão, não. Do que o banco vive? O banco vive do dinheiro. O banco não planta feijão, arroz, não cria gado, não tem indústria, não comercializa nenhum produto, a não ser o produto do financeiro, que é o dinheiro. Então, essa é a vida do banco. O banco não vai ficar com o dinheiro. E se tem algo que interessa muito o banco, é ele emprestar consignado. Porque, ao ponto que ele empresta o consignado, eu tenho alguns cálculos, aí tem muita... que pode chegar a 60 milhões de brasileiros que têm consignado. A Febraban andou divulgando alguns números assim, e que poderia chegar aí próximo a 30 milhões só de aposentados. Então, veja que não é pouca coisa. Por que o banco empresta consignado com o juro mais baixo que há no mercado? Porque o juro mais baixo no mercado convencional, fora o habitacional, o mercado convencional, é o consignado. Aquele que é dinheiro vivo, dinheiro na veia, né? É o consignado. Por quê? Porque o banco tem uma garantia de que vai receber esse dinheiro. E essa garantia estimula o banco a emprestar. Então, aumentando 5%, por exemplo, a margem consignável, o banco vai emprestar esses 5%. E mesmo que o trabalhador, o aposentado, o pensionista não pague por 5 ou 6 meses a prestação devida, claro, por força de lei, não por inadimplência, mas por força de lei, o banco vai saber muito bem que isso é do negócio. E o banco tem fôlego, tem gordura suficiente para sustentar, para suportar esses meses. O que o aposentado não tem, o que o pensionista não tem, o que o trabalhador não tem. Eles precisam desse dinheiro. O banco diz assim, não, tá bem, tá juro, o meu está garantido. O banco sabe que está garantido, a financeira sabe que está garantido. Então, é um negócio que dá para a gente fazer e os bancos têm condições de suportar. Vou te dar um dado para concluir a resposta, Felipe. Tanto isso é verdade que um juiz em Brasília, não sei se tu já acompanhaste, um juiz do Tribunal Federal em Brasília, inclusive, deu uma decisão judicial suspendendo o pagamento. É claro que derrubaram a decisão, o Tribunal TJ, Tribunal de Justiça, derrubou, mas mostra exatamente que há uma compreensão, inclusive do judiciário, no sentido que alguma coisa tem que ser feita agora na pandemia. Ora, se tem tanta gente querendo a mesma coisa, sabe o que a gente tem que fazer? Fazer a coisa que todo mundo está querendo. E os bancos vão compreender e o banco não vai perder o cliente. Aliás, o banco vai cuidar para fidelizar esse cliente, porque esse cliente é muito importante para o banco. Perfeito as considerações, deputado. E o que me espanta muito é que quando a gente tem uma boa medida a ser apresentada para o povo, a mídia tradicional se cala. E é por isso que a gente tem aqui o nosso jornalista que é sério, que é o Milton Antunes, a palavra é sua. Boa noite, gente. Prazer poder estar com vocês mais uma vez e agora com o deputado Pompeu de Matos. Tem sido prazer, muito interessante, muito importante, deputado, para a gente, né, esse feedback que o nosso público nos canais tem nos dado acerca... primeiro, eles estão, antes de tudo, se sentindo representados, né, por cada um de nós, e automaticamente a gente transfere essa representatividade para o senhor também, como deputado, que está aí justamente através do voto do povo,
E o que me chama a atenção é a extrema necessidade que as pessoas estão nos demonstrando, e que é do conhecimento de todo mundo, mas e que, infelizmente, o banco em si, que é o mais interessado em se defender, ele se anula dessa responsabilidade de dividir, no momento de fragilidade que o Brasil anda passando, tanto o ônus quanto o bônus desse pacote de situações que a gente está enfrentando. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é justamente vinda do povo nessa questão das dúvidas, a gente entende hoje, por exemplo, no Senado, existe pelo menos 4 ou 5 projetos de lei com o entendimento também da suspensão. Claro, a gente observou que o seu projeto ele é muito mais completo, muito mais abrangente. Aí foi uma das razões pela qual nos chamou tanto a atenção, pela sensibilidade que o senhor teve em transformá-lo num projeto mais interessante para o aposentado e o pensionista de uma forma geral, em comparação com esses outros projetos. E é justamente, eu queria que o senhor explicasse para o povo entender qual a diferença desse projeto, além, né, do que eu acabei de dizer, ser mais completo. O que faz ele ser mais interessante do ponto de vista eu aposentado que preciso dessa suspensão? Começar agora pela Câmara dos Deputados ou algo que já está em andamento lá pelo Senado? Veja bem, eu não quero aqui você desmerecer o trabalho dos outros, longe de mim, Hamilton. Tu que é jornalista sabe bem do que eu estou falando. Mas eu também Sim. não vou deixar de puxar um pouquinho a brasa para o meu assado aqui, né? Botar um pouquinho de água no meu chimarrão, já que o João está em chimarrão, lá eu estou de chimarrão aqui. E para dizer assim, com muita convicção, o projeto que nós elaboramos, o projeto de lei 1479, da qual eu sou autor, ele foi construído assim com muitas mãos, com muito carinho, com muito respeito, com muito jeito, com aperfeiçoamentos, inclusive, com correções, com adequações, na medida que os debates foram acontecendo. Vou te dar um exemplo. No começo não estavam ali os militares. Nós adequamos e os militares vão estar juntos. Então, militares, pensionistas, aposentados, servidores, tantos quantos mais puderem, que estiverem inseridos no mesmo contexto do consignado, ali vão estar todos eles contemplados. Outra questão que a gente está preocupado é que quando eu propus o projeto lá atrás, era o início da pandemia. O projeto ainda não foi votado, consequentemente não foi aprovado e não tem efeito. Mas eu quero que o projeto já tenha valor desde então. Ou seja, até se for o caso, claro que vai depender da aprovação, inclusive esses valores pagos, uma vez aprovada a lei, tem que ser restituído a quem de direito, cuja prestação vai para o final do contrato, vai para outra etapa. Ou seja, Sim. nós temos uma série de nuances que dão uma importância, uma dimensão, uma grandeza ao projeto que eu aposto as minhas fichas nele. Não vou desmerecer o do Senado, né? Eu acredito que até vai ter um momento que nós vamos nos cruzar e podemos nos completar. Eu não tenho nenhum preconceito também de que a gente possa juntar as forças, porque ao final e ao cabo, o que a gente quer é a mesma coisa. Uns mais por aqui, outros mais por ali, mas nós queremos chegar lá no mesmo lugar, que é atender os aposentados, atender os pensionistas, atender, no caso, os militares, atender, enfim, os servidores, os trabalhadores. Esse é o nosso propósito. E fazer com que os bancos compreendam esse papel, né? Inclusive, até demonstrando, eu diria assim, para os bancos, feito esse feito, né? Isso será um feito de enorme magnitude. Sim. Os bancos vão estar dando, vamos dizer assim, uma contribuição, assim, talvez não por livre e espontânea vontade, mas vão dar uma contribuição compreendendo isso. Porque, como diz assim, olha, na pandemia Sim. os bancos também deixaram de receber e é também a nossa contribuição social, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, por parte dos bancos, claro. Para que a população viva por esse tempo mais protegido, com mais dignidade, com mais amparo. Então, é um projeto que eu arrisco dizer assim, que é um ganha-ganha. Até quem perde vai se gabar que perdeu porque ele acha que ele ganhou porque está dando a sua contribuição, que seriam os bancos. Ou seja, os bancos têm consciência, no mínimo cívica, do papel relevante que eles podem desempenhar nessa hora. Por isso, nós não temos que ter medo de avançar no debate, na persecução e, ao final e ao cabo, na votação e aprovação desse projeto transformando em lei. Eu estou muito encorajado, em que pese que alguns
alguns bancos que não compreendem bem a razão de ser, eles acabam pressionando a gente. Até eu recebi algumas pressão. Eu dei para alguns a seguinte resposta. Veja bem, tu que é jornalista. Teve uma menina, eu não lembro o nome dela, mas a internet conta e as pessoas pesquisam. Ela é filha de um dos diretores do Santander, cujo diretor, um dos diretores proprietários, enfim, veio a falecer agora de Covid. Faleceu há poucos meses atrás. E ela deu a seguinte declaração, está na internet. E é bom que a gente não diga o nome para não fulanizar, mas as pessoas podem pesquisar ali. Ela disse, veja, meu pai, a nossa família tinha tudo. E tem de tudo, o dinheiro que precisar para comprar o que quiser, nós temos tudo. E meu pai morreu de uma coisa que é de graça, o oxigênio. Então, eu tenho dito assim, não adianta tu ter dinheiro no cofre, dinheiro no fundo, dinheiro lá na conta, dinheiro no bolso e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão. E caixão não tem gaveta. Não leva para onde vai. Eu não sei para onde é que vai, mas eu sei que não leva. Então, a gente tem que ter essa clareza, essa responsabilidade. E esse papel me cabe por conta da oportunidade que o povo gaúcho me deu de me propiciar um mandato, não 5 mandatos de deputado federal. Então, eu tenho que ter a coragem, a disposição, a gana, a garra suficiente para enfrentar qualquer adversidade, bancar, trancar o pé, porque é um projeto que é bom e eu arrisco dizer, não vai ser ruim para os bancos, porque será um papel que os bancos terão que cumprir e esse papel vai gerar um reconhecimento da sociedade para com o sistema financeiro brasileiro. Perfeito, deputado. E, assim, abrindo um adendo, inclusive, quanto ao comentário que ele fez de ter incluído os militares, eu quero lembrar para vocês do poder das mídias sociais. A gente conversou, a gente já está em contato há algum tempo, e foi através dos comentários que vocês deixam que eu analisei. É merda de vocês, viu? Foi através desses comentários que a gente percebeu que estava faltando algo no projeto de lei. E quando eu falei, me ouviu prontamente. Falei, olha, eu poderia incluir, já estou fazendo a emenda e vou incluir. Então, esse é o poder. E para mostrar o quanto a gente tem, vamos deixar alguém de lá do Rio Grande do Sul, que tem esse poder das mídias sociais, fazer a pergunta para outro conterrâneo agora. João, é contigo. Olha só. Bate a cuia aqui. Vamos bater a cuia, isso aí. Me deixou muito feliz, muito honrado na presença dos meus colegas, ter a sua presença aqui, Pompeu, e elucidar as tuas palavras aqui do Sul, porque para quem não sabe, uma pessoa que fala com força, uma pessoa que fala com convicção, tudo aquilo é uma pessoa que a gente diz taura. Nós chamamos de taura aqui no Sul aquela pessoa que fala com convicção. Verdade. E as suas palavras nos deixou muito convictos, né, que você não é à toa que está 5 anos aí, 5 mandatos seguidos, com certeza mostra o quanto a tua pessoa faz pelo bem das pessoas. E os nossos canais aqui são para isso, são para a voz do povo, são para que o povo merece os benefícios que estão omitidos, que são omitidos deles. E você, Pompeu, é um cara que eu admiro muito, colocar frente com os bancos a pressão que você está sofrendo e a pressão que eu sei que eu também vou sofrer, mas eu quero mostrar de coração para o povo também que a gente está na luta junto com eles, mesmo enfrentando algumas dificuldades, apesar de nós ter financeira, nós queremos trazer realmente benefícios para o povo, tá? E a pergunta que eu quero te deixar é uma pergunta bem simples e sucinta. As possibilidades de isso se tornar realidade, Pompeu, fala para o nosso povo, para as pessoas que estão assistindo nesse momento aí, das possibilidades, o que a gente tem que fazer, que com certeza, se for para o bem do nosso povo de Deus, com certeza nós iremos brigar e pelear, como se diz assim no Sul, juntos. Vamos pelear sim, João, quero te cumprimentar também. Aliás, nós somos vizinhos, né? Eu me formei em Cruz Alta. Olha aí, ó. Sou advogado, formado em Cruz Alta, e que era um pouco a mãe de Birubá, que é a tua terra, né? Exatamente. Cruz Alta é um pouco mãe de todos nós, porque é onde eu nasci, e Juiz, Santo Augusto, pertenceu também para Cruz Alta, a velha Palmeira das Missões, ali tudo é Cruz Alta. Então, a terra da panelinha, te cumprimento, e é importante a tua posição e o teu questionamento na medida em que tu também atua na área financeira. E a gente tem que ter esta compreensão, porque tem a galinha dos ovos de ouro e tem os ovos de ouro da galinha. E a galinha dos ovos de ouro nessa hora, é o aposentado. Os ovos de ouro é o resultado do processo, né? Onde
todos podem compartilhar desses ovos de ouro. Ganha a financeira, que aporta o recurso, e ganha o aposentado, porque tem um dinheiro em melhores condições, o aposentado, o pensionista, enfim, em melhores condições, juros mais baratos, um consignado, onde quem empresta tem a garantia de receber, e quem tem o empréstimo se vale daquele momento até para ter uma qualidade de vida melhor. Até porque, como eu digo, a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, senão não é vida para ser vivida. E o aposentado quer essa qualidade de vida, e a gente tem que viver a vida a cada momento, né? Tu não pode querer ser idoso quando é jovem e não pode querer achar que tem que ser jovem quando é idoso. A gente tem que viver intensamente o momento da gente, no momento que a gente vive. Como eu digo, a gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. Então, cada um tem seu tempo. E na questão do projeto, nós temos que achar o nosso tempo. E aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, essa relação nas mídias sociais, com o cidadão, com a cidadania, me dá um upgrade, como diz o americano, né? Eu que sou aqui do fundo da grota, do Rio Grande, e me orgulho muito disso, mas vamos usar um palavreado mais rebuscado para dizer que a gente sobe um degrau, né? E com a inserção, o debate, o diálogo, a discussão, os apelos, né? Sabe aquela velha história, quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Então a gente tem que pedir, dar uma chorada, uma reclamada, uma insistida, uma persistida. Tu sabes que a diferença do teimoso e do persistente é que o persistente é um teimoso inteligente e o teimoso é um persistente que não é muito inteligente. Mas nessa hora, então, nós temos que ser persistente. Teimar com sabedoria, teimar com inteligência, ou seja, com persistência, a gente lá... eu tenho cobrado muito do presidente Rodrigo Maia. Aliás, eu fiz um programa na TV Câmara, acho que foi, hoje é essa semana, no começo da semana, quinta-feira, quarta-feira, acho que foi segunda ou terça que eu fiz o programa. Está gravado na TV Câmara exatamente sobre esse tema. Foram 7 minutos na TV Câmara, não foi pro ar ainda. Foi uma gravação, vai ir pro ar. E até hoje eu questionei a minha assessoria se já tinha ido pro ar, eles estavam cobrando, mas ainda não foi pro ar, mas vai. Eu fiz exatamente o programa para pressionar a estrutura da Câmara como um todo para esse tema. Tenho cobrado do presidente Rodrigo Maia para que esse tema venha para a pauta. E eu vou dar um exemplo. Nós aprovamos um projeto muito parecido, viu? Eu diria assim, nos mesmos termos, que é o FIES, o crédito estudantil. Eu estudei em Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, graças ao crédito estudantil. Meu pai, uma família de assentado lá no fundo da grota, no interior da Palmeira das Missões, em Santo Augusto, e ali são 12 irmãos, enfim, não tinha dinheiro para mim poder estudar. E eu, graças ao crédito educativo, estudei, me formei, paguei, faz tempo já, né? Paguei, mas hoje tem muitos jovens que estudaram, se formaram, não estão empregados na profissão para a qual se formaram, e se não estava empregado antes da pandemia, não é agora, na pandemia, que mora um emprego. E estão devendo para o FIES, venceu. Nós votamos esse tema na Câmara e a Câmara aprovou. O principal projeto era meu, mas tinha vários projetos de vários colegas, e tu sabes que quanto mais foice, mais roçada, quanto mais gente querendo, mais fácil da coisa acontecer, e nós votamos esse projeto. E já foi votado no Senado e o Bolsonaro está sancionando esse projeto. É 1 milhão de jovens, quase 1 milhão de jovens, que devem o FIES e cuja prestação vai para o final do contrato e vai ficar suspenso até novembro. Então, de certo modo, estabelecidas as proporções, é muito parecido com a questão do consignado do aposentado. A diferença é que os bancos emprestaram para o aposentado e aqui os jovens receberam o empréstimo para o financiamento estudantil e têm que devolver. Na essência, é muito parecido. Ora, se deu para os jovens, e eles merecem, precisam e têm direito, eu diria assim, tanto quanto os jovens, o aposentado, o pensionista e o trabalhador, o servidor, merece, precisa, necessita e tem direito. Então, se já deu um, deu outro. A porteira onde passa o boi, como a gente diz aqui no Rio Grande, passa uma boiada, vai uma tropa. Então, nós temos que trabalhar esse tema que tem ambiente para que nós possamos aprovar. Algo parecido, semelhante, quase idêntico, já foi aprovado. E se já foi aprovado do crédito educativo, do FIES, não vejo por que não ser aprovado ou consignado
eu diria assim, tem tudo para a gente aprovar, mas confia na Virgem, não corre para ver, né? Nós temos que nos movimentar para que a gente possa fazer com que isso seja colocado em votação. Eu não tenho dúvida que colocado em votação, nós vamos ter unanimidade, viu? É um grito só, é um louco atrás do outro, nós vamos aprovar esse projeto. A questão é botar em votação, nós temos que cutucar. E pode contar com o nosso apoio aí, com o teu canal da Ação Financeira, do Milton, do Antunes, Felipe Brito, do Dr. Santos, com certeza a gente apoia, né, como já salientei antes, nós somos o povo, e se é um benefício para eles, que com certeza vai ser, nós vamos lutar junto. Vamos estar juntos. E como a parte chata sempre sobra para o advogado, né, que é fazer o encerramento e fazer as ponderações jurídicas que são chatas. Gente, o que eu tenho para informar para vocês é o seguinte: esse projeto já está dentro de uma emenda, que é a MP 922. A gente precisa ir lá e opinar, votar para que ela ganhe força, tá? Entre no site da Câmara, faça do site do Congresso, faça a sua parte de opinar. A gente está na mesma situação da luta da margem dos 5%. Essa medida provisória já está em regime de urgência desde 16 de abril, está sendo protelada. É a hora da gente cobrar para que isso ganhe agilidade. Então a gente consegue. Se a gente já conseguiu uma vez, a gente consegue de novo, plagiando as palavras do nobre convidado aqui, porteira que passa um boi, passa uma toiada. Então, vamos continuar. Cabe a nós cobrarmos, pressionarmos que isso aqui pode ser aprovado e vai ser muito benéfico para vocês. Deputado, foi uma honra ter recebido o senhor aqui. É muito bom estar mostrando para as pessoas aqui que a gente tem voz. Eu costumo brincar que quando eu recebo, ou qualquer um de nós recebemos aqui um novo inscrito, é uma procuração que eles nos dão para o advogado ou os outros aqui do sexteto, está representando eles perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e até a Presidência da República. Então, parabéns por ter ouvido o povo, muito obrigado por estar exercendo essa nobre missão de estar representando o povo. E juntos nós vamos vencer. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade também, Sandro, de conversar contigo, doutor Sandro, Felipe, o jornalista, o João, meu conterrâneo aqui, a cada um de vocês, os internautas todos que estão aí acompanhando e que podem bem compreender a razão de ser. Então, nós temos na prática aqui 2 cartuchos. Um no projeto, que está andando, que está tramitando, e outro acostado na medida provisória. Então, uma coisa puxa a outra. E nós vamos jogar com todas as armas. Nós não vamos, digamos assim, perder qualquer oportunidade de nos inserir no contexto. Por exemplo, 5% tinha projeto, mas foi aprovado dentro de uma medida provisória. Então, a gente tem que aqui usar as manhas, um pouco as artimanhas, os mecanismos, a experiência conta para que a gente possa inserir. E o que interessa, ao final e ao cabo, é aprovar esse projeto para que a gente alcance os objetivos. Para alguns pode ser só um sonho, mas o sonho é só um sonho quando a gente sonha só. Quando a gente começa a sonhar junto, a gente tem desejos, a gente começa a construir. E agora já não estou sonhando sozinho. Tem muita gente de vocês aí não estão sonhando sozinho. Nós vamos juntando as forças, eu tenho certeza que muitas outras pessoas, os aposentados aqui do Rio Grande do Sul, já contataram comigo também. Ou seja, nós vamos juntando as forças, engrossando o caldo, e eu vejo que a gente tem condições de vencer essa etapa. Então eu encerro dizendo assim que o sonho, Deus me deu o dom de ser poeta, e às vezes eu brinco com os versos. Eu digo assim que o sonho é só um sonho, quando a gente sonha só. Mas para o sonho não virar pó, é preciso, na verdade, acordar para a realidade, mandar embora a vaidade, deixar que cresça a vontade, fazer que o sonho aos pouquinhos não deixe sonhar sozinho quem sonha a felicidade. Então, nós estamos sonhando junto para que nós possamos encontrar a felicidade e ter a alegria de ver esse projeto aprovado. Bom, perfeito. Muito obrigado e vamos vencer junto.